Nesta aula vamos estudar as primeiras noções sobre nuvens. Nuvem é qualquer conjunto visível de gotículas de água, de partículas de gelo ou de ambas, em suspensão na atmosfera, mais exatamente na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, né, que vai da superfície terrestre até aproximadamente 12 quilômetros de altura, né, e a troposfera vai diminuindo a temperatura à medida que vai aumentando a altitude, né, e na troposfera concentra todos os fenômenos meteorológicos, né. Então, em suspensão na troposfera. Eventualmente, as nuvens incluem elementos de natureza hídrica, de maiores dimensões, além de poeira, fumaça e mesmo resíduos industriais. Aqui tem uma imagem de nuvens esparsas. As nuvens estão em constante modificação, assumindo as mais variadas formas, alterando continuamente o tamanho e às vezes o aspecto. O aspecto, ou seja, a aparência exterior de uma nuvem, está relacionado com duas de suas propriedades: a luminância e a cor. Então, a luminância e a cor são duas propriedades das nuvens. O termo luminância foi introduzido em 1948 para substituir a expressão brilho, que deixou de ser utilizada. Então, quando nós falarmos em luminância, devemos associar a palavra brilho, né? A luminância de uma nuvem, ou o brilho de uma nuvem, depende da quantidade de luz que é refletida, transmitida e difundida pelas partículas que constituem essa nuvem. A fonte luminosa pode ser representada pelo Sol, pela Lua ou até mesmo pela luz artificial oriunda de uma grande cidade. Outra propriedade da nuvem, né? A cor de uma nuvem depende da luz, da cor da luz incidente. Então, vai depender da cor da luz, do Sol, Lua ou da luz oriunda de uma grande cidade, né? Quando o ângulo zenital do Sol é pequeno, ou seja, quando o Sol está a pino, né, aproximadamente na cabeça do observador, ao meio-dia, é pequeno, as nuvens ou suas propriedades ou suas partes diretamente iluminadas são brancas ou cinzentas, ou seja, quando o ângulo zenital do Sol é pequeno, as nuvens ou suas partes diretamente iluminadas são brancas ou cinzentas, né? Aqui nós temos uma imagem aqui identificando o ângulo zenital aqui, né? Aqui nós temos o Sol, temos os raios solares, né? Superfície da Terra, ângulo de elevação do Sol e ali a vertical, né? Então, esse aqui é o ângulo zenital, tá? Então, quando esse ângulo zenital do Sol é pequeno, as nuvens ou suas partes diretamente iluminadas são brancas ou cinzentas. Quando o disco solar se aproxima do horizonte, as nuvens passam a exibir coloração progressivamente amarela, laranja ou vermelha. Então, no fim da tarde, né, quando se aproxima do horizonte. Pouco antes do nascimento e logo depois do ocaso do Sol, quando o Sol já se pôs, as nuvens próximas da superfície terrestre são cinzentas, pois se encontram no cone de penumbra da Terra. Enquanto as demais, mais altas, são avermelhadas, alaranjadas ou esbranquiçadas, dependendo da altura em que se encontrarem,
pois ainda ou já estão recebendo luz do Sol. Então as mais altas ficariam ainda recebendo a luz do Sol e as mais baixas se tornam cinzentas porque ficam mais próximas da superfície terrestre. Vamos ver aqui a nossa imagem aqui de um cone de penumbra. Aqui nós temos uma fonte luminosa, aqui nós temos a Terra, né? Então essa fonte luminosa projeta a luz na superfície terrestre, mas numa outra região da Terra ela fica sob sombra, né? Então fica numa região de penumbra. Então por isso que a gente disse aqui que as nuvens próximas à superfície da Terra são cinzentas, pois se encontram no cone de penumbra da Terra. Vamos lá então aqui. Essas ocasiões, ou seja, no início do dia ou no fim da tarde, são boas para se apreciar e se avaliar, né, a altura relativa das nuvens presentes no céu. Quando se observa a forma, a luminância, ou seja, o brilho e a cor das nuvens, deve-se evitar observar nuvens que estão próximas à linha do horizonte por duas razões. Pela deformação imposta por efeito de perspectiva e devido à maior espessura, ou seja, grossura da camada atmosférica existente entre a nuvem e o observador, fato que interfere na luminância e na cor. Então, nuvens que estão próximas do horizonte, né, deve-se evitar observar essas nuvens, né, quando se quer observar a luminância e a cor, né, porque existe uma deformação. Portanto, a observação das nuvens deve ser realizada tomando-se pelo menos os seguintes cuidados. Quando a gente quiser observar as nuvens, né, então a gente tem que tomar pelo menos esses 3 cuidados que a gente vai falar agora, né? Quando as nuvens não estiverem próximas da linha do horizonte, tá? Então não tentar observar essas nuvens que estão próximas da linha do horizonte. Quando a atmosfera não estiver turva por causa da poeira, fumaça, bruma, nevoeiro, fato que altera o aspecto normal das nuvens. Quando o disco do Sol estiver suficientemente elevado, o que ocorre por volta do meio-dia, momento em que existe uma luminância adequada, né? Então, quando o Sol já estiver, né, mais elevado, né, para a gente fazer essa observação das nuvens. A espessura, ou seja, a grossura das nuvens é muito variável. Nas nuvens mais espessas ou mais grossas, é costume designar o limite inferior como base e o limite superior como topo. Então, limite inferior, base, limite superior, topo. E temos uma nuvem aqui, um desenvolvimento vertical, uma nuvem espessa, né? Aqui nós temos, aqui em cima nós teremos o topo, ali, e aqui embaixo nós teremos a base. Observe que a base é mais cinzenta, mais escura, em função da projeção da sombra, né, do topo, né, da nuvem sobre a base. Então ela se torna mais escura na base. Nas nuvens espessas é comum a presença de porções escuras, decorrente da sombra projetada pelas partes superiores, que nós falamos agora, enquanto que as nuvens de espessura reduzida são em geral completamente brancas, exceto quando fumaça, poeira, etc., se interpõe entre ela e o observador. Então, esse foi o nosso
o nosso estudo introdutório sobre as nuvens, né? São as primeiras noções sobre nuvens. Na sequência a gente vai estudar como elas se formam, quais os tipos, e enfim, a gente vai tentar saber se elas, a cor, né? O brilho, né? Se elas podem indicar a ocorrência de chuva ou não, tá? Então, essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima.